Record. Muito bem, meus caros. Então vamos lá. Bom, nós estamos aqui hoje reunidos no nosso programa de pós-graduação em fisioterapia hospitalar do Hospital de Maternidade São Cristóvão, em conjunto com a Central da Reabilitação. E a ideia é que a gente possa discutir um pouquinho um artigo muito legal sobre mobilização precoce e exercício em paciente com droga vasoativa. Então, a gente vai discutir esse paper e eu espero que vocês possam aproveitar. Então, esse é o artigo que a gente vai discutir hoje e alguns detalhes dele são importantes, então nós vamos passear durante a aula nessa próxima hora sobre algum conteúdo do artigo, mais alguns conceitos fundamentais. Então, primeira coisa é a gente entender o seguinte: quando a gente pensa em droga vasoativa, esse nome é traiçoeiro, porque vasoativo, teoricamente, atua sobre o vaso, né? E existem drogas, se a gente fosse ser um pouco mais caprichoso, né? São drogas que a gente pode chamar de drogas inotrópicas, que atuam diretamente na função do coração. Então, aqui seriam as drogas inotrópicas, e as drogas vasoativas, teoricamente, seriam aquelas que mexem com os vasos. É claro que no mundo real a gente acaba falando droga vasoativa para tudo, mas é legal a gente começar essa reflexão antes de falar do artigo, que a gente pode simplesmente falar de drogas que têm efeito inotrópico, melhorando o vigor da contração, né, melhorando o inotropismo, né, a quantidade de sangue que o coração vai bombear, o volume sistólico, melhorando a fração de ejeção, e drogas que têm ação vasoativa. Antes da gente continuar e entrar no artigo em si, acho que é importante também padronizar essa classificação da droga vasoativa em inotrópico e vasoativa e também aproveitar esse slide aqui que eu montei para essa aula de hoje, pensando em função. Drogas vasoativas, pessoal, elas têm características de atuar sobre receptores. Então, só para relembrar, imagina que eu estou pegando a paredinha desse vaso aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, uma terminação nervosa vinda do sistema nervoso simpático, que vai terminar no vaso para fazer o vaso funcionar. Vocês percebam aqui, quando eu olho para o leito vascular, que nós temos terminações nervosas simpáticas tanto nas artérias quanto nas veias, assim como nós temos nas arteríolas e temos nas vênulas. Então é legal pensar nisso. Então, o sistema capilar, ele não é inervado pelo sistema nervoso autônomo, né? Você vê que a inervação termina nos vasos de condução, aqui nas arteríolas, nas vênulas, né, nas artérias, nas veias, e quando eu penso em sistema nervoso, especialmente o simpático, e ação, o mecanismo de ação, se eu fosse puxar isso aqui e fazer um destaque, imagina que nessa parede aqui tem um receptor. E esse receptor é um receptor sensível à catecolamina, né? É um receptor adrenérgico. E esse receptor adrenérgico vai ser sensível ao neurotransmissor. Imagina que nesse zoom que eu estou dando aqui, nessa região aqui que eu estou circulando, imagina que eu tenho uma terminação nervosa que vai liberar aqui um neurotransmissor e que, no caso desse neurotransmissor, vai ser uma catecolamina. Vai ser noradrenalina, adrenalina que vai chegar. Seja como for, eu tenho um neurotransmissor, no caso um hormônio, atuando sobre um receptor. E a ação que ele vai desenvolver nesse receptor, que eu chamei de receptor adrenérgico, já que ele é sensível à catecolamina, vai depender do receptor. Então é legal a gente falar disso. O estímulo simpático sobre o vaso, por exemplo, que é o que eu estou falando agora, vai atuar sobre um receptor adrenérgico. Nos vasos, normalmente eu posso dizer que eu tenho esses receptores e eu tenho receptores alfa, alfa 1 e alfa 2, que normalmente, quando estimulados pelo hormônio, pela catecolamina, vão induzir o vaso periférico à vasoconstrição. A resposta comum da hiperativação simpática, da liberação do neurotransmissor, é vasoconstrição. E se você olhar para essa figura aqui, quando eu estou em pé, por exemplo, eu estou aqui no consultório de pacientes autonômicos. Então, o que eles têm, por exemplo, é essa capacidade vasoconstritora diminuída. Eles fazem hipotensão. Acaba de atender um paciente aqui com 83 anos, 1,90 m, que está tendo intolerância ortostática. Por quê? Porque ele não tem a mesma capacidade constritora. E a partir dali, a abordagem é feita para tentar melhorar isso. Mas vocês pensem, para falhar, o que está falhando nele? Esse mecanismo de ação aqui, o neurotransmissor, encaixando no receptor alfa, desencadeando constrição. Por que a constrição?
Porque a constrição, e se você olhar para o desenho aqui que eu estou apagando agora, a constrição vai pegar principalmente o leito venoso, vai espremer. Vamos lembrar que 75% do nosso sangue está nas veias. Quando eu espremo essas veias todas, eu empuo o sangue de volta para o coração. Eu melhoro o retorno venoso, melhoro a pré-carga do átrio direito, melhoro o enchimento, melhoro a ejeção. Então, entendam o que eu estou falando. Quando eu falo de uma droga vasoativa, num paciente em estado de choque, normalmente, não é o caso do paciente que eu descrevi agora, normalmente eu tenho o quê? Um neurotransmissor sintético que está sendo dado para dentro do paciente para que esse neurotransmissor possa atuar sobre um receptor, e no caso, esse hormônio sintético que ele está recebendo no tratamento da UTI, vai estimular o receptor alfa, induzindo vasoconstrição, e você vai lembrar do que eu falei agora, 75% do sangue está no leito venoso. Quando eu espremer isso aqui, eu vou jogar o sangue de volta para que ele possa chegar no meu coração, melhorando o retorno venoso, melhorando o enchimento do meu coração. Então, quando eu penso no paciente com droga vasoativa, o que eu quero é induzir uma vasoconstrição periférica que vai atuar sobre a artéria, vai atuar sobre a arteríola e vai atuar fortemente no sistema venoso, empurrando o sangue de volta para a região torácica, melhorando a pré-carga do coração. Só para a gente rever o básico do estímulo periférico da droga vasoativa. Claro, se a droga vasoativa atuar sobre um receptor alfa, seja alfa-1 ou alfa-2, a resposta esperada é vasoconstrição. É o que a gente estimula quando está em pé. Vasoconstrição, forte venoconstrição, e vejo a mudança de vasoconstrição para venoconstrição, porque aí eu melhoro o retorno venoso, por esse mecanismo que eu expliquei para vocês, aumento a pré-carga e consigo aumentar o débito cardíaco. Mas essas drogas vasoativas podem atuar em outros vasos. Nós temos, por exemplo, receptores chamados de beta. E o receptor beta 2, por exemplo, quando estimulado pela catecolamina, induz vasodilatação. Então, olha que mudança. O vaso pode, quando receber a catecolamina, estimular o alfa, como acontece na periferia, fazer vasoconstrição, melhorar retorno venoso, melhorar a pré-carga, melhorar o débito. Mas se você pensar nos pulmões, por exemplo, entre os alvéolos e os capilares, aqui eu tenho os receptores beta 2. E quando eu estimulo com a mesma catecolamina, a mesma adrenalina, a mesma noradrenalina, o bronquíolo, o beta 2 faz broncodilatação. O capilar não, mas a arteríola que está levando sangue para ele vai sofrer vasodilatação. O estímulo beta 2 na vasculatura faz com que você tenha mais sangue para sofrer troca gasosa, tenha mais ar para fazer troca gasosa, melhorando o efeito Aldani aqui. Então é legal pensar que as drogas vasoativas dependem, para ter a sua ação, depende do receptor que ela está estimulando. Nos pulmões, por exemplo, os vasos são ricos em beta 2, quando estimulados pela catecolamina, vasodilatação, melhorar a superfície de contato alvéolo capilar, já que o beta 2 também faz broncodilatação, é um mecanismo perfeito. Na vasculatura periférica, o estímulo alfa induz vasoconstrição, melhorando o retorno venoso, melhorando pré-carga, melhorando débito cardíaco. Então, você aprendeu que as drogas que atuam sobre receptores adrenérgicos têm diferentes funções de acordo com o local em que aquele receptor está, no pulmão, vasodilatação, na periferia, vasoconstrição. No pulmão, vasodilatação pelo estímulo beta 2, que é um tipo de receptor, na vasculatura periférica, vasoconstrição pelo estímulo alfa, adrenérgico, né? Então você entende que o mecanismo varia um pouco. Isso revendo o que a gente fala de periferia, de fisiologia básica, usando uma imagem só para ajudar a ilustrar. Então, de novo, se eu quero entender a ação de uma droga, é muita prepotência minha começar a estudar a ação da droga sem rever qual é a fisiologia, qual é o receptor que ela vai estimular. Então fica essa reflexão. Outra coisa é entender que, como eu separei em duas classes, e se eu puxar para a classe de cima aqui, seria a droga que teria o poder inotrópico. E a droga que tem um poder inotrópico, a mais famosa, é a dobutamina, que é a que é mais usada no hospital, embora a noradrenalina faça isso, a adrenalina faça isso. A diferença é que a mais comumente usada como inotrópico é a dobutamina. E para fazer a sua ação inotrópica, melhorar o vigor da contração, é o mesmo mecanismo de ação. Imagina que eu tenho na superfície do coração um receptor
Quando ele recebe o neurotransmissor, o hormônio, ele vai estimular no coração um receptor chamado de beta-1 adrenérgico. Esse receptor beta-1, quando estimulado, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o volume sistólico, aumentando o débito cardíaco. No caso, esse exemplo da dobuta, ela é muito boa para aumentar isso aqui e aumenta um pouquinho isso aqui, aumentando o débito cardíaco. Então, drogas vasoativas normalmente são usadas no estado de choque, choque circulatório, seja qual for a causa, né? A hemodinâmica não está sustentando. Normalmente eu tenho um paciente com uma pressão sistólica mais baixa, menor de 90 milhões de mercúrio, com uma pressão média mais baixa, menor de 65 milhões de mercúrio, né? Com marcadores de hipoperfusão, como lactato aumentado, como saturação venosa de oxigênio diminuída. Mas hoje não é aula de marcador de hipóxia tecidual, de aumento do consumo. Então, é só para lembrar a ação básica desses receptores e as respostas esperadas dessas drogas. Então, quando a gente vai falar sobre droga vasoativa, você tem que assumir o seguinte: se eu estou me lançando para fazer exercício, e o título do artigo fala que é seguro fazer isso, em pacientes que estão na UTI com droga vasoativa, eles vão observar o que vai acontecer, mas é importantíssimo você entender que eles estão se propondo a fazer exercício em pacientes que estão em estado de choque, que já receberam volume, que já estão usando droga vasoativa, droga inotrópica, droga vasopressora para manter a perfusão. E se eu tenho o paciente em estado de choque, eu posso ter o choque que está compensado, ou seja, estava faltando sangue no músculo, estava faltando oxigênio e nutrientes, e agora com a droga, voltou o sangue e voltou o oxigênio. O que eu vou ter nesse paciente? Os marcadores de hipoperfusão vão diminuir. Se na falta de sangue e de oxigênio aumenta o lactato e diminui a saturação venosa de oxigênio, quando eu restauro a perfusão, a oxigenação tecidual, a nutrição tecidual, eu espero o contrário, que o lactato vá diminuir, que a saturação venosa vá aumentar, justamente porque eu estou melhorando a oferta de oxigênio. Então, isso é importante. Se eu vou discutir exercício em quem está com uma droga vasoativa, uma droga inotrópica, é muito importante que eu tenha estabilidade metabólica, que o paciente esteja recebendo oxigênio, consequentemente parando de fabricar o lactato, estabilizando ou até mesmo diminuindo a sua concentração no sangue, e que o paciente receba o oxigênio de volta, consequentemente aumente a oferta de oxigênio no tecido e a saturação venosa, cujo marcador é menor de 70%, comece a aumentar para um valor que a gente considera normal, acima de 70%, mostrando que a oferta de oxigênio está melhorando. Lembrar que essa aula não é para falar de marcador de hipóxia, nós temos outras reuniões para isso, no nosso programa já discutimos isso, inclusive, mas é para dizer que esse estudo está baseado em pacientes em estado de choque, recebendo droga vasopressora inotrópica, que estão, nesse momento, estáveis a ponto de poder fazer exercício. Então, antes de avaliar o estudo, vale a pena lembrar. Se esse paciente tivesse com o lactato ainda aumentando, com a saturação venosa ainda caindo, não seria sábio você aumentar exercício nessa população. Ao passo em que a droga fez o seu efeito, melhorou a perfusão, melhorou a oferta de oxigênio, melhorou a vasoconstrição, melhorou o inotropismo, aí você normalizou bioquimicamente aquela célula em parte, teoricamente seria uma janela aberta para você poder mobilizar. Tá certo, pessoal? E aí é aquele negócio de falar assim, como é que isso funciona? O artigo apresenta para a gente, por exemplo, as classes de droga, algumas não são usadas no Brasil, outras são. E nós não vamos falar de todas elas hoje pela questão do tempo. Depois eu sugiro fortemente que cada um de vocês vá atrás de cada um dos agentes mais comumente usados e você veja que os autores usaram o mesmo critério que eu, separando aqui as drogas, usando essa linha virtual, para falar drogas que têm ação forte na vasoconstrição periférica, drogas vasoconstritoras, e, do outro lado, as drogas que são inotrópicas, com poder de aumentar o vigor da contração do coração e potencializar o débito cardíaco por meio, principalmente, do volume sistólico. Então, quando eu olho para cá, eu vejo que tem classes de drogas vasoativas relativamente diferentes. Embora se chamem todas de vasoativas no mundo, é legal separar essas duas subclasses, beleza? Então, é isso que nós queremos colocar aqui a princípio. E eles colocam, o que é legal desse artigo, que eles não falam só que estava usando a droga, eles falam que tinham doses leves, baixas, né? Moderadas
e altas. Então é legal essa classificação e não é uma classificação que eu enxergo na beira-leito. Os mLs que você vê na bomba de infusão não são a mesma coisa que isso aqui. Então, em algum momento nas discussões entre o time de assistência, é legal perguntar ao intensivista, ao farmacêutico, ao enfermeiro que manipulou essa droga para montar a concentração da infusão, quais são as doses, não só pensando em mLs sendo ofertados por minuto, por hora, mas também pensando nas microgramas que estão sendo usadas, nas unidades que estão sendo usadas, para que você possa usar classificações como essa. Porque isso aqui é muito perigoso e é legal você pensar nisso. Quando eu mesmo fui escrever sobre o assunto, junto da minha amiga, da Poliana e de alguns autores mais, a gente percebe que a gente usou o estudo do Rebel para poder colocar nesse livro aqui, por exemplo, para falar alterações hemodinâmicas que estão associadas à mobilização precoce. Então, quando eu parei e mergulhei no artigo, eu fui entender sobre isso, minha colega Poliana, minha amiga Poliana também fez isso, e nós usamos a mesma descrição que está no paper para colocar num livro agora para o português, adaptando alguns detalhes, mas, de novo, reforço, quando eu vejo microgramas ou unidades, eu não estou vendo a mesma coisa que eu vejo na bomba, que são os ml sendo ofertados. É importante perguntar, olha, esse paciente está com qual concentração, qual é a classe que está sendo usada, é baixa, moderada ou alta? Né? Isso é legal para eu poder entender. E por que que isso é importante? Volto a chamar a atenção para isso. Se eu tenho um paciente de manhã com uma pressão 120, usando uma dose baixa de noradrenalina, e à tarde ele está com os mesmos 120 com uma dose moderada, ele piorou a hemodinâmica dele. Ele está mantendo a mesma perfusão, precisando de maior dosagem do seu agente vasopressor inotrópico. Então, a partir dali, ele piorou. Agora, se fosse ao contrário, de manhã ele estava aqui nessa dosagem, com uma pressão de 120, e de tarde ele está com essa dosagem, com uma pressão de 120, ele está precisando de menos ajuda. Então, isso também ajuda a eu pensar, como prescritor de exercício, se eu posso progredir a conduta ou se eu devo frear a conduta. Se eu perceber que essa quantificação de dosagem aumentou para manter a pressão, opa, esse paciente está mais grave. Se eu perceber que essa dosagem diminuiu e a pressão está mantida, ele está melhor clinicamente. Sem entrar no mérito profundamente, mas é importante essas tabelas para eu poder ler o status hemodinâmico e funcional do meu paciente para que eu possa evitar evento adverso, para que eu possa pensar naquilo que eu estou fazendo com o meu paciente. Estamos juntos aqui? Então, é uma reflexão interessante e, de novo, tudo tem um começo. Quando a gente vai escrever um capítulo, quando a gente vai falar de alguma coisa, você perceba que, seja qual for o capítulo, seja qual for o documento que eu participei ou outros colegas participaram, tem uma origem. E a origem é daquilo que eu vi nas aulas, daquilo que eu estudei, para que eu possa chegar no ponto de escrever sobre aquilo. Então, vocês vejam, o artigo que eu escolhi para discutir hoje, ele embasou muito de um capítulo que nós escrevemos posteriormente. Então, alguém escreveu sobre o assunto, nós fizemos uma leitura crítica e, a partir dali, nos lançamos para falar sobre aquilo também, usando o termo que eu quero chamar a atenção, como é que é adaptado da leitura original. Nós vamos colocando o nosso rosto, nem tudo é 100% igual ao original, mas tudo partiu de uma discussão como essa que a gente está tendo hoje. Então, sempre é um momento de pensar intelectualmente. Eu progrido quando eu paro para pensar naquilo que eu estou consumindo, quando eu vejo o artigo, vejo a aula, vejo a reflexão que vem na minha mente entre os meus pares conversando sobre o assunto, para eu poder decidir o quanto eu vou intervir sobre isso. Bom, feita essa revisão básica sobre receptores e seus efeitos, chamando a atenção de vocês que o artigo classifica isso em doses baixas, moderadas e altas, que a interpretação dessas doses depende de interação com o intensivista, com o enfermeiro, com o farmacêutico, para que eu possa entender. Não basta, não seria simples falar sobre isso aqui hoje, mas a viagem é necessária para que eu possa ver. Piorou ou melhorou, pensando em progredir minhas condutas. Uma coisa que é importante saber é que nesse artigo, quando eu falo isso também para os meus residentes, para os meus alunos, eu falo sempre isso. Veja de onde ele vem. Então, a Austrália é muito forte na produção de artigos sobre mobilização, sobre exercício em UTI. É um grupo sério, o grupo que escreveu isso aqui, e então ele tem um pedigree muito legal para a gente poder confiar naquilo que eu vou ler. Por isso que uma leitura
de 19, no caso, esse artigo foi oficialmente publicado em 2019, embora aqui ele mencione 18 ainda, né? É uma leitura ainda muito atual até hoje. Lembrando que até 2010, ou seja, outro dia, era quase impossível encontrar artigos que falassem de exercício em paciente com droga vasoativa. Então, isso é uma coisa muito recente. É uma coisa dos últimos 15 anos, literalmente, em que a coisa está acontecendo mais forte. Por isso que essa discussão ainda é super atual, antes da gente continuar. Tudo bem, pessoal? Então, dito isso, vamos mergulhar um pouco mais no artigo e uma coisa que eu quero antecipar para vocês. Quando eles pensam em avaliar a fisioterapia e as progressões da prescrição, muito do artigo se baseou na escala IMS, que é uma escala semelhante à escala John Hopkins, que prega o fato do paciente tentar fazer cada vez mais a cada atendimento fisioterapêutico. E eles só contaram para colocar no artigo os atendimentos de fisioterapia que foram feitos em paciente recebendo DVA, droga vasoativa, inotrópica. Então, não conta todas as fisioterapias do hospital. As fisioterapias feitas só nos dias em que o paciente estava com a droga sendo dada em bomba de infusão contínua. E a IMS, por exemplo, começa no 0, que o cara não faz nada, fica só na cama, até o 10, em que ele anda independente, sem nenhum dispositivo auxiliar de marcha. Então, ele anda sozinho, sem você ter que ficar se preocupando com ele. E é claro, para promoção de mobilização, quanto mais perto do 8, 9 e 10 eu tiver, melhor eu estou. Quanto mais perto do 2, pior eu estou. Né? Se eu vou mudar de forma passiva para uma cadeira, não fico nem em pé, eu ainda estou meio devagar. Você vê que a sedestação beira-leito é 3, ficar em pé é 4, sair sozinho da cama para a cadeira é 5, se eu marcho estacionário é 6, se eu preciso de 2 pessoas é 7 para andar, e assim por diante até que eu ande sozinho. Então, tudo que a gente vai ver foi nessa tentativa de progressão de mobilidade até que o paciente possa fazer as coisas independentemente. Eles não estão avaliando aqui fit exatamente, frequência, intensidade, tipo, tempo. O artigo não mostra os detalhes, quantos pesos a pessoa pegou, quantas repetições ela fez, qual a velocidade que ela usou na marcha. Ele é muito baseado na progressão da mobilidade. Então é legal, quando eu quero fazer uma pesquisa, documentar alguma coisa, tem que ter uma referência. E essa referência vem do grupo da Austrália, junto com o grupo de John Hopkins, lá de Baltimore. Então, é uma referência que merece respeito para todos nós, né? Então, o que a gente vai ver é baseado nessas progressões de postura em exercícios que vão sair do leito para exercícios ainda estacionários, depois deambulação com ajuda ou sem ajuda, sendo a nota 10 aí da IMS e nota 0 para quem não faz nada na cama. Só para pontuar aí como é que isso é contado. Voltando aqui, então a gente vai pensar e vai começar a interpretar. Se eu quero interpretar o artigo, é importante ver em que população ele foi aplicado. E é lógico que o artigo já está disponível para vocês todos nos grupos aqui da Central, tanto na Centralflix, quanto no VIP, quanto no grupo da pós-graduação aí de São Paulo. Esse artigo já está 100% disponível. Dito isso, pessoal, olha a população que eles estudaram. Importantíssimo olhar para isso. Uma idade média de 68 anos, então nós estamos falando de idosos, essencialmente, a maior parte de mulheres, né? E quando eu olho para esses pacientes, eu vejo que eles têm um Apache, um score de gravidade, que não é pequeno, 21 não é um valor pequenininho, quando eu penso em gravidade. E veja que esses pacientes tiveram uma mediana de 7 dias na UTI, variando entre 4 e 15 dias. Então, a população que a gente está estudando é uma população idosa, né? Prioritariamente de mulheres, que têm uma certa gravidade, e você perceba que essa gravidade, num hospital australiano aqui, quando eu vejo essa população, a mortalidade na UTI foi de 10%. Isso é importante dizer. Eu acabei de publicar um trabalho semana passada, feito num hospital público aqui de Goiás, que mostrou nos pacientes neurointensivos uma mortalidade superior a 50%. Então, os níveis de assistência podem determinar maior ou menor mortalidade. Então, num hospital que propõe mobilidade em pacientes com drogas vasoativas, ou seja, evita o imobilismo, toma-se um cuidado geral não só com a mobilização, mas com tudo, a mortalidade tende a ser menor do que num hospital que deixa as coisas correrem soltas. Então, sempre é legal pensar nisso. Os pacientes permaneceram na UTI entre 7 na mediana 7 dias, 4 mínimo, 15 o máximo, né, para a gente poder discutir. E pensando assim, a gente vai ver mais detalhes dessa população. Então, para entender, antes de ver como é que estava, veja que interessante, ó, eu vejo, olha,
quando eu penso os dias de uso de droga vasoativa, nós estamos falando de 3 dias, variando entre 1 e 5. Então, não usavam droga vasoativa a vida toda. Isso é legal de pensar. Então, esse artigo não é baseado em pacientes que estão há muitos dias lá internados. É legal. O que a gente vai ver aqui são pacientes que permaneceram na UTI no máximo 15 dias, que fizeram uso de droga vasoativa, né, em média, mediana por 3 dias, chegando a 5, no mínimo 1. E isso a gente sabe que nas UTIs que a gente trabalha, às vezes não é assim. Às vezes o paciente fica lá 10, 15, 20 dias com droga vasoativa. Então, não é dessa população que a gente está falando. Nós estamos falando de pacientes em estado de choque, mas que estavam na UTI relativamente há pouco tempo, em mediana 7 dias, usando droga vasoativa em mediana por 3 dias, né? E as causas de internação nessa UTI são das mais diversas, como UTI geral. Mas você veja, a causa mais frequente é a causa cardiovascular, depois a infecção, a sepse, depois só a doença respiratória isolada e assim por diante, né? Você vê que tinha paciente cirúrgico, 10%, né? Isso também chama atenção, e então é só para ver. Pacientes não tão graves, embora estejam em estado de choque, com poucos dias de UTI, já não naquela fase crônica, né? No máximo 15 dias, tomando droga vasoativa entre 1 e 5 dias. Então, assim, não é aquele cara que está no fim do mundo de muito tempo crônico lá na UTI. E você veja, quando eles foram investigar também, perguntar para todo mundo, meu, vocês estão fazendo exercício, não estão? É uma discussão mundial. E aí as pessoas vão assim, meu, não é todo mundo que vai fazer exercício, não. Vocês vão ver já já. Tinha muita gente que não fazia. E por que que eles não faziam? Olha, tinha as razões que eles davam para não fazer. A principal delas sendo instabilidade hemodinâmica, em 25% dos casos, né? A instabilidade fisiológica, né? Quando eu olho para cá, eu vejo instabilidade hemodinâmica, instabilidade cardiovascular, a parte respiratória e a parte neurológica. Vale a pena pensar nisso, pessoal. Sabe por quê? Olha, instabilidade hemodinâmica é o paciente, mesmo com a droga, não sustentar uma pressão sistólica acima de 90, não conseguir manter a perfusão tecidual, manter o lactato aumentado, manter a saturação venosa baixa. Então, quando eu quero pensar em fazer exercício para todo mundo, eu tenho que pensar, mesmo com a droga, esse grupo incluído estava com droga vasoativa, eles ainda tinham estabilidade hemodinâmica e cardiovascular e respiratória. Isso não é difícil de ver. Se eu pensar essa instabilidade hemodinâmica e cardiovascular, a pressão não está subindo de acordo com o eu espero no exercício, ou mesmo em repouso, a pressão não é gerada, mesmo com a droga em dose crescente, o meu coração não consegue aumentar o débito, eu tenho sinais de baixa perfusão, como lactato aumentado e a saturação venosa baixa, né? Então, assim, ele está instável, não vai fazer exercício. Não é todo mundo, tá certo? Você vê, instabilidade respiratória, basicamente falando, é uma relação PO2-FO2 baixa em quem está entubado, uma dessaturação durante o exercício, uma saturação que não consegue ficar acima de 90%, a despeito da FO2, a despeito da pressão positiva. Então, são pacientes que têm uma certa gravidade, que desaturam durante o esforço, né? A instabilidade neurológica, hipertensão intracraniana, que não consegue ser controlada, valores acima de 10 de maneira sustentada na pressão intracraniana, baixo Glasgow, o paciente não quer, tudo isso conta. Se o paciente não quiser, você não pode obrigar ele, né? Então, assim, isso é importante que você compreenda. Às vezes, uma porção está agitada, outra está muito sedada, o RAIS menor de -2, o RAIS maior de +2, está escrito isso aqui. Quando eu penso em classificação, né? Alguns em cuidado paliativo e assim por diante. Então, veja, não é para todo mundo fazer exercício. Pacientes não há tanto tempo na UTI, não há tanto tempo com a droga, e mesmo assim, vários deles aqui, 25% com instabilidade hemodinâmica ou cardiovascular, que não nos dá liberação. Tiver alguma alteração isquêmica do coração, tiver dor torácica vigente, são coisas que contraindicam o exercício. Bom, então vejam, eu pego uma tabela do estudo e vou mergulhar nessa tabela para tentar entender melhor o que ela está me contando, fazendo uma reflexão, né? De novo, eu vou gravar essa aula, então quem quiser depois, dentro da Central Flix, vai ter acesso, essa aula vai depois para cada um de vocês, para vocês poderem refletir, ler o artigo de novo e tentar enxergar as mesmas coisas, né? Então, nós vamos seguir juntos aqui mesmo depois que eu terminar essa discussão. Bom, apresentados esses pontos, vamos adiante. Então, veja, característica do droga sendo usada no suporte vasoativo. Vocês percebam que esse estudo está pensando no total em 331 pessoas. Então, uma UTI, que gira bastante paciente, e vocês aqui já chama atenção, vocês vejam, tinha vários critérios para não mobilizar, não tinha? E você perceba que desses 371, 139 fez algum tipo de mobilização e 232 não fizeram nada.
Então, às vezes, você está falando assim, ah, mas olha, eu tive lá a possibilidade de fazer exercício com muita gente, né? E pensando em dias de mobilização nos pacientes usando droga vasoativa. Então, eles estão medindo aqui, ó, em dias potenciais para que o paciente pudesse fazer exercício. E você vê que nos dias que eu podia fazer, o paciente estava com droga, eu fui lá avaliar, conversei com a equipe e falei, meu, eu vou fazer. Não, não é bem assim. Você perceba aqui, praticamente, não dá para falar que é o dobro, mas teve muito mais gente que não fez do que fez. Teve muito mais gente que não fez exercício do que fez exercício. Então, às vezes, você fala assim: ah, na minha UTI ninguém deixa eu fazer nada. Então, na da Austrália, também, em 371 dias potenciais, só fizeram em 139. Podemos dizer aqui que é quase um terço, né? 40% dos dias só que foram realizar exercício. Então, não é para todo mundo mesmo, não. E aí você veja, quando eu classifico a dosagem da droga, pessoal, olha aqui, ó, entre dose baixa, média e alta, isso chama atenção. Você vê que quando eu penso nos que não foram mobilizados, ó, 94% estava com uma dose alta, né? Então você veja aqui, quem estava com dose alta, 94% não fez, só 6% com dose alta fizeram mobilização. Então, se eu voltar para aquela tabela, quem estava aqui, pessoal, com doses muito altas, entra no médio de cada dose, você vai pensar assim: olha, nessas doses altas, quer dizer, o cara está mais grave, precisando para manter a hemodinâmica uma dose alta, só 6% fizeram exercício, tá? Mobilização assim mesmo. 94% não fizeram. Então não é assim, você vai usar, a dose está alta, vai fazer. Olha, na Austrália, que os caras têm uma curva de aprendizado muito maior que a nossa, nesse estudo, só 6% fizeram. E se eu sair da dose alta para a dose média, estou aqui agora, né? Ou se eu quiser ser mais caprichoso, estou aqui agora, a dose está aqui, agora está aqui. Estou numa dose média. Você vê, melhorou muito quando o cara está com uma dose média? Olha, parece que não. 78% ainda não fizeram exercício, contra 22% que foram mobilizados de alguma maneira. Ah, professor, então a dose alta e a dose média, parece que o time que não deixa fazer é muito maior que o time que deixa fazer. E não é o time que não deixa, são critérios. Está com uma dose média e a saturação não sobe. E lembra, a mortalidade foi muito baixa nesse estudo. Não vamos esquecer disso. A mortalidade observada nesse estudo ficou na faixa de 8,2%. Uma mortalidade super baixa por uma UTI de paciente em estado de choque. O choque séptico tem uma mortalidade esperada no hospital de menor qualidade de mais 60%. Vê que aqui era 8, né? Então, assim, causas cardiovasculares podem matar muito. E aqui a mortalidade é baixa. Mas percebam, baixa a mortalidade e nas doses médias e baixas, muito pouca gente fazia exercício. Estão vendo aqui? Então, quando a gente vai ver assim, a mobilidade, exercício em paciente com droga vasoativa, tanto a dose média quanto a alta, a maior parte não fez. A menor parte só, na dose média 22%, na dose alta 6%. Ah, então tudo bem, já entendi. Doses baixas, então, paciente muito mais estável. Aí meio que dá uma empatada, mas não é empate. 56% não foram mobilizados e 44% fizeram. Então, desmistifica esse negócio de falar, ah, no meu hospital tá com droga, sai correndo, pula a corda, faz não sei o quê. Parece que não é tão comum no mundo todo. A droga vasoativa ainda inspira muito cuidado para muita gente. Até porque, lembra, ele está mantendo a hemodinâmica, a perfusão, mas tem um acesso mantendo essa infusão da droga. Se você perder esse acesso, for mobilizar, arrancar um catéter central, você acaba de dar um problemão ao paciente, porque ele vai instabilizar, vai ter uma parada cardíaca na sua cara, vai fazer baixo débito na sua frente, vai desmaiar. Então, tem que ter cuidado. Antes de tirar do leito, tem aquela droga entrando que está mantendo a hemodinâmica dele. Se ele tem liberação para fazer, toma cuidado para não arrancar um acesso, porque pode acontecer, né? Isso não é, nenhum de nós é infalível nesse sentido. Então eu tenho que pensar muito antes de sair mexendo. E o mundo inteiro pensa. E parece que quando bota na balança, parece que ganha o time que não faz nada, do time que tenta fazer, né? Então sempre é legal pensar nisso. Não é porque tem o artigo que fala vão mobilizar que todo mundo vai ser mobilizado. Muito pelo contrário, muitas vezes, né? Então cabe essa reflexão aqui para todos nós também, né? Outra coisa, pessoal, é quando eu vou descrever aqui os agentes que estão sendo usados, os agentes vasopressores, inotrópicos, é legal de pensar nisso. Às vezes, por exemplo, a droga de escolha para começar é a noradrenalina. Você vê? Em todo mundo, 74% usou nora. Você vê que nessa conduta desse serviço aqui, os mobilizados, 42% com nora, 58% não foram mobilizados sem a nora.
Então, não é porque está canora, vasopressor, melhorar o retorno venoso, melhorar a pré-carga, melhorar a débito, atuando em alfa, né? Com um pequeno efeito inotrópico, a noradrenalina é assim, mais ou menos, e quando eu olho para cá, a presença de nora mantém o padrão geral. A menor parte foi mobilizada, a maior parte foi mantida sem fazer nada que fosse desafiador em termos de prescrição de exercício, né? Você vê que a dobutamina, ela tem uma característica assim interessante. Você vê que ela empatou aqui, ó. Pouquíssima gente usava dobuta nesse estudo, e é legal de saber disso que no Brasil começa a tratar com nora, na sequência vem dobuta. Você vê, as formas de assistência são diferentes. Você vê que as formas de assistência são diferentes. Se você pensar aqui, ó, eles estão usando mais vasopressores do que inotrópicos. Você vê, dobutamina, milrinona, adrenalina e levosimedan. Então, quando você olha para cá, ó, você vê que os pacientes aqui, ó, não tem muitos dessas coisas aqui não. E não tem só dobuta sendo usada. Não tem só dobuta sendo usada. O que tem é combinação de 2 agentes e combinação de 3 agentes. Então, entender isso. Existe essa progressão. O cara começa com a nora, não melhora sozinho. Vão ligar a dobuta, e aí você tem combinação de 2 agentes. Você veja, quando eu estou com 2 agentes, só 10% fizeram mobilização. 90% não fizeram, porque o paciente está mais grave. A nora sozinha não conseguiu melhorar a hemodinâmica dele. Teve que ligar a dobuta. E aí, só quando está com 2 drogas, só 10% fizeram alguma progressão. Isso foi publicado em 2019. E aí você veja que interessante. Olha aqui, aí que para acabar o raciocínio. Veja aqui, ó, quando juntaram 3 agentes, nora, dobuta, levosimedan, lora, dobuta, milrinone, sei lá o quê. Aí você veja aqui, ó, pouquíssima gente fez. Mas aí mudou, ó. A porcentagem de quem não fez foi menor do que quem fez, que só teve um cara que fez. Aí essa conta tá o quê, pessoal? Pensa comigo. Se eu estou falando aqui que teve um paciente que fez, eu não consigo entender de onde é que vem essa porcentagem aqui, ó. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Porque aqui, ó, 27 a 90%, 3 é 10. Aí você olha para cá, mobilizado 1, 67%. Não mobilizado 14, 33%. Está errada essa conta. Então não é porque está no artigo que é perfeito. Estão enxergando aqui, pessoal? Como é que 1 é 67%? Se você não faz uma análise crítica, você vê dos 15, 14 não fizeram. Você entende que 67 e 33 só está errado mesmo? Que o resto está certo. Se você somar aqui, ó, 90 com 10 dá 100, 100 com 0 dá 100, 64, 36 dá 100, 50, 50 dá 100. Mas aqui os bonitos vêm no paciente mais grave, que está precisando de 3, e passa a falsa ideia, se você não analisar, que a maior parte foi mobilizada. Então, na verdade, não. A grande maioria dos pacientes não fez nada. Então, esse 33% está errado, esse 67% está errado. Isso quer dizer, olha, até os melhores do mundo, nas melhores revistas, podem cometer erros. Nenhum de nós é infalível. Eu sempre falo isso nas aulas. Não confie nos seus artigos, nos seus professores. Faça uma análise crítica para você enxergar detalhes que as outras pessoas não enxergam. Aí você começa a progredir intelectualmente. Que quando eu venho aqui e mostro o truque, mostro o erro, fica fácil de enxergar. Mas quando eu não mostro e depende de você fazer isso sozinho, talvez passe batido. Quantos de nós que recebemos o PDF ontem, mergulhamos nele hoje antes de vir para a aula? Essa é a pergunta. E quantos vão pegar ele depois, para revê-lo depois? Sabendo que ele não traz verdades absolutas, todas são passíveis de questionamento, mas me mostram uma tendência. Tá com 2 ou 3 drogas? Sem dúvida nenhuma, a chance de você fazer mobilização pelos australianos, que são um dos melhores do mundo para fazer, olha, não é tão grande assim. E quando eu falo de mobilização, é tirar da cama e botar sedestado, é tirar da cama, botar em pé, botar em marcha estacionária, até que ele vai andar com ajuda. É isso ou sem ajuda. Não se está pensando aqui em quantas vezes por dia ele vai fazer flexo extensão de bíceps, exercícios prescritos usando a estrutura de frequência, intensidade, tipo e tempo, volume, progressão, como a gente já discute hoje em dia. As coisas são muito recentes, pessoal. E, de novo, tem erro no artigo, né? Nenhum de nós é perfeito. Perfeito. Isso é legal de ver. Aí você veja, características de mobilização. Olha só, e começa a pensar, total de dias possíveis que foram feitos exercícios, só 37% da amostra, 139 dias. Traduzindo isso, o que eles estão falando aqui é isso aqui, ó. Da minha amostra, 37% fez exercício, quase 40%. Então, de cada 10 pacientes que eu podia mobilizar com droga vasoativa, na Austrália, Canberra, grandes hospitais, só 3,7 fizeram, 37%. Então, não é para todo mundo mesmo. E parece que fica mais grave
quando eu tenho 2 ou 3 agentes sendo usados. Aí você está se afastando do problema, tá certo? Se afastando de um problema que você pode ter, de tirar o cara da cama e deixar ele fazer baixo débito e desmaiar na sua cara. Perfeito? Então, é legal. Olha, nesses pacientes que podiam ser mobilizados, olha a progressão, pessoal. Máxima intensidade de mobilização usando a IMS. É isso que eu quero muita atenção. Olha, o IMS 1 e 2 em 31%. O IMS 3 a 5 em 51%. E só 18% dos pacientes que fizeram alguma coisa chegaram no IMS 6 a 10. É claro que você quer olhar o IMS agora. Então eu vou lá pegar o IMS. Então vamos ver de novo? Olha para cá e volta para cá. Olha, quando eu fui fazer exercício com o meu paciente, a fisioterapia ninja australiana, referência para todo mundo, em 31% dos casos, na minha sessão, fez 1 e 2. Vai lá e olha. 1 e 2 é sentou na cama, né, fez isso na cama e foi de maneira passiva para a cadeira. Então é isso, não ficou 0, mas fez 1 e 2. Que não dá, nossa, que intensidade, né? Então a droga vasoativa, para quem fez, olha, em quantos por cento? Olha, 31% daqueles 37%, 139 pacientes potenciais, né? Você vê que só 31% fizeram, 31% fizeram 1 e 2. Ah, então 3 a 5, 51%. Foi o que foi mais feito lá na Austrália. O que é o 3 a 5, pessoal? 3 a 5 é o cara sedestou, ficou de pé e foi para a cadeira. Mas vocês sacaram aqui, ó, que esses caras aqui, já estamos com mais de 80% da população, ninguém ficou em pé fazendo marcha estacionária. Então, de cada 10 pacientes do estudo australiano, 8 ou mais de 8 foram no máximo da cama para a cadeira sozinhos. Né? Eu fui ajudando, vamos sair, sedestei, agora vai para a cadeira. Você entende quando você olha e analisa que você teve alto 6 a 10 do IMS, só 18% dos pacientes que estavam com droga. Então, veja assim, só 37,5% fizeram algum tipo de exercício que fosse mais assim, vou fazer alguma coisa, vou sair da cama, vou então fazer exercício na cama. Só 30, outros 62,5% ficaram deitados olhando para a lua. Quando eu penso que o MS é 1 e 2, é de novo, olha, só 37,5% deixaram ele sentar na cama e fazer algum exercício. De cada 10, 3,7 sentaram na cama fazer algum exercício. Ou foram de maneira passiva para a cadeira. No mínimo, né? A maior parte nem isso podia fazer, tá, gente? Estava com droga vasoativa, só morreu 8%, que dá força para quem decidiu. Quer dizer, usando essa metodologia que eu escolhi aqui, a mortalidade foi baixa. Por que você quer mexer em todo mundo se eu deixei morrer 8% dos meus pacientes sem fazer tanta fisioterapia? Entendeu a reflexão? Quer dizer, você não está em estado de choque e na nossa UTI, no nosso protocolo, se o cara tiver em estado de choque, só de cada 10, 3, 4 vão fazer exercício. E quando forem fazer exercício, a maioria vai no máximo sentar na cama, na cadeira do lado do leito aqui. No máximo. Sendo que 1/3 vai fazer na cama alguma coisinha e vai para a cadeira ainda carregado, não vai nem sozinho. Então, essa mobilização precoce não é assim, botei o paciente para correr com droga. É bem cautelosa, né? A maior parte não fez, e quem fez foi no máximo para sentar na cama, na beira do leito, sozinho. Mas você vê, de 6 a 10, que era andar no leito, andar estacionário ou andar independente, você vê que eles colocam aqui, ó, não, 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 só 18% dos pacientes. Então, a minoria fez algum tipo de exercício, e desses que fizeram, só 18% fizeram alguma coisa que fosse assim, prescrição, vamos fazer uma marcha estacionária, 10 passinhos aí no chão, vamos tentar andar um pouquinho, vou te ajudar, segurar no seu braço. Sacaram, pessoal? Então, não é assim, que beleza. Esse estudo também mostra que só 28% da amostra estava na ventilação mecânica, desses que foram mobilizados. Então, isso é legal pensar. Quem foi mobilizado tinha gente no ventilador, mas só 28%. Quem foi mobilizado tinha gente no ventilador. 28% dos pacientes estavam no ventilador. Os outros 72% não estavam. Então, não é assim, está no ventilador, eu vou botar para andar. Mesmo tendo critério, eu vou deixar você fazer a mobilização, e mobilização pode ser exercício no leito, nesse exemplo aqui. De cada 10 que fizeram, 2,8 estavam no ventilador. Os outros 7,2 não estavam. É muito mais confortável para a gente. Quando o paciente não está no ventilador, e o mundo também não pega todo mundo entubado e sai andando, não, tá? Então, quando você decidiu o que ia fazer, de cada 10, só 2 ou 3 estavam no tubo, ou na tráqueo. O resto estava livre, só em suplementação de oxigênio ou nada. Tá bom, pessoal? E aí chama atenção,
Tomando esses cuidados todos para deixar fazer, 37,5% fizeram, e quando você vê a minoria no ventilador, a maioria fazendo coisas que chegam no máximo a sentar na beira-leito, mas você veja, teve evento adverso. Em 7,8%, teve 15 eventos adversos. Em 7,8%. E quais foram os eventos? Que bom que ninguém morreu. Mas, ó, surgiu uma arritmia que não estava lá em um paciente, e no resto do pessoal, o que que aconteceu? Hipotensão precisando aumentar a dose da droga. Então, o evento adverso mais comum é quando. E a hipotensão vem mais em quem? Em quem está no leito, sentado, e normalmente vai ser desafiado na sedestação à beira-leito, né? Nós fizemos um estudo agora aqui em Goiânia que mostrou nos pacientes com TRM, né? Quando a gente tirou eles do leito, uma série de 12 casos, 11 não toleraram ficar 20 minutos em sedestação. Só um conseguiu ficar lá, 11 minutos sedestado, aliás, ou 13, não me lembro agora. Os outros 11 não aguentaram. A maior parte passou mal em 3, 4 minutos, já deu pressão baixa. Porque quando você bota o cara sentado, o líquido vai escorrer para a perna. Você precisa fazer o quê? Vasoconstrição para empurrar o sangue de volta. E o corpo é preguiçoso para fazer isso. Então, qual é o evento adverso mais esperado quando você vai mobilizar paciente com droga? Primeiro, já tem o desafio de conseguir mobilizar, porque mesmo na Austrália não é tão fácil. Segundo, quando acontece, qual é o evento adverso mais comum? Hipotensão, possivelmente pelo baixo débito. Vamos lembrar? Os pacientes em estado de choque têm normalmente uma incapacidade de fazer essa mesma constrição. Os receptores dele estão deprimidos, precisam de ajuda, usando droga vasoativa. E aí, o que que acontece? Se a pressão começar a cair, começar a alterar o nível de consciência, né, o que que vai acontecer? Você vai ter que escalar a terapia. O que que é escalar a terapia? Correr volume para melhorar a pré-carga com cristalóide, ou, o que é mais comum, se já está com a droga, aumentar a dose da droga. Não é o fim do mundo. Você vê que ninguém morreu. Mas quando acontece o evento adverso, o cuidado que você tem que ter é, olha, aumenta a dose da droga vasoativa para fazer mais espremer a vasoconstrição, para puxar o sangue de volta, mais inotropismo, seja qual for a droga que você está dando, para melhorar o débito. É um evento adverso temporário, mas tem que ser tratado. Então, quando você vai mobilizar alguém com droga, você tem que pensar, eu vou ter que escalar a dose da droga? Pode acontecer. E como a gente é fisioterapeuta, não pode mexer na droga, tem que estar em conjunto com o médico, tem que discutir o caso. Se acontecer, saber antecipar que pode acontecer. Não sai falando. Tem um artigo que fala que vão mobilizar paciente com droga. Por isso que eu chamei na chamada do Instagram, eu falei algumas verdades sobre mobilização em paciente com droga. Cuidado com quem fala que mobiliza todo mundo, porque nem sempre é possível. Muitos coordenadores são cautelosos demais. E se você pensar nesse estudo, teoricamente, só morreu 8% da amostra. E eu não deixei mexer todo mundo, não. E quem mexeu, morreu menos? Não. Então, ué, por que que eu quero mexer com isso? É difícil explicar isso. Tem outros desfechos indiretos, mas é uma reflexão que está muito vigente em 2025, quando a gente está gravando essa aula aqui. Então fica essa reflexão para todo mundo. E uma coisa muito legal, olha, quando eu estou pensando em entregar os fatores que vão decidir, você veja, eles estão separando de novo quem fez mobilização de quem não fez. E é legal pensar, olha, é muito mais comum mobilizar no segundo, terceiro dia, né? Você vê que lá para frente vai caindo sempre. E veja que interessante, não importa o dia em que eu estou com a droga vasoativa para fazer exercício. Você vê, no dia um da droga, só 20% fez algum exercício, 80% não fez nada, no dia um da droga. E você vê que com o tempo isso vai meio equilibrando, assim, mas você percebe, ó, no dia 10 da droga ainda ganhava quem não fazia. No dia 5 a 9 ganhava quem não fazia. Você vê que não tem nenhum dia que vira, sempre ganha quem, a despeito do dia, não deixa fazer. E isso também tem que ser discutido, a cultura, né? Então você veja, o que está acontecendo? Né? Então, como é que eu estou lidando? Nós já discutimos isso. E aqui eles colocam até a chance da pessoa com a droga fazer algum tipo de exercício, né? Que vão interferir no exercício, que vão barrar o exercício. E aqui é bem claro de ver quando é que acontece. Se o evento adverso mais comum é hipotensão, a dica que já deveria valer para todo mundo é essa. Olha, se você avaliar a hemodinâmica do paciente pré-mobilização e você vê que a pressão dele está acima de 70, a pressão média é uma coisa. Quando a pressão média está lá menor de 60, na mediana é outra. Se você partir para fazer exercício, o paciente tiver uma PM menor de 65, isso por si só já coloca o paciente passando mais mal. E a hora que você botar exercício, que lembra que exercício é qualquer progressão de postura, lembra que esse cara já está meio hipotenso.
Se você começar a colocar esse cara fora do leito para sedestar, sentado na poltrona, em pé, o que você vai ter é uma capacidade constritora menor na periferia, porque a infecção causa depressão do receptor alfa, a infecção causa depressão do receptor beta 1, o infarto causa isso, tem a cardiotoxicidade causa isso no tratamento do câncer. Então você veja, qual é o critério? Se o paciente pré-mobilização tiver liberação da equipe, discutiu com o médico, você decidiu, a PM dele está perto de 60 e você falou, vou mobilizar, a chance de evento adverso é muito maior. Você veja, quando o paciente está com uma pressão média acima de 70, ele passa muito menos mal. Embora tenha exceções, esse cara que está com uma PM de 50 e mesmo assim aguentou fazer. Mas a maior parte dos pacientes tiveram evento adverso quando? O evento adverso de hipotensão, quando já estavam mais hipotensos antes de começar. No nosso estudo foi exatamente isso. Quando você tinha 2 pacientes da amostra, daqueles do TRM que eu falei, estavam com uma pressão já menor de 60. Quando foram sentar na beira-leito, passaram mal, porque já estava hipotenso. O evento adverso pingou na sua face, né? Isso é uma coisa que tem que pensar muito. Então, a chance de fazer é baixa, e quando você faz, esse é o evento mais comum. Em quem? Em quem já está com a pressão mais baixa. Quando é que você está mais tranquilo? Quando a pressão do cara estiver mais para perto de 70, isso é PAM, pressão arterial invasiva. E para você saber essa pressão com o manômetro, lembrando, 2 vezes a pressão arterial diastólica que você aferiu, mais a pressão sistólica, tudo isso dividido por. Opa! Tudo isso dividido. Ô, filha da mãe! Tudo isso dividido por 3. Aí você sabe a PM do seu paciente usando seu sigmomanômetro, seja oscilométrico, seja auscultatório. Então, são reflexões importantes para você pensar que não é tão facinho de fazer a mobilização, que não é tão fácil de aplicar o conceito, que dá ideia, quando você vê a capa do artigo e a chamada, fica aquela coisa, vamos fazer, que é legal, mas você veja, num artigo que morreu pouquíssima gente, a maior parte não fez nenhum tipo de exercício enquanto estava com droga, e quando fizeram, o máximo que eles fizeram foi sentar na poltrona em 80% dos casos. A maior parte deles não fez nada além disso. E você veja, quem é que teve hipotensão que precisou de mais droga? Quem tinha uma pressão menor. Eu acho isso fundamentalmente desmistificante, no sentido de falar para a gente, olha, não é tão fácil assim, quando todo mundo pensa mobilizar todo mundo. E isso tem que ser foco de muita, muita reflexão. Eu quero dizer que deve, eu acho fundamental que se faça, mas ao mesmo tempo, it's not that easy, como diria o outro, assim. Mesmo para os melhores do mundo com uma curva de aprendizado maior que a nossa, os pacientes da Austrália, não acontece com essa facilidade que a gente consegue ver nas discussões aí do dia a dia, que pode mobilizar todo mundo. Então, esse é um artigo que é usado, veja, eu usei esse artigo no capítulo que eu escrevi. Isso não me torna melhor nem pior que ninguém. E aí, quando você lê o capítulo, você não vai ver esses detalhes. Só vai ver esses detalhes quem pegar o artigo e cair para cima dele para poder ver esses detalhes e tentar interpretar. Então, é uma riqueza muito grande, é uma leitura crítica de um material. Por isso que eu quis fazer isso de maneira extemporânea com vocês aí, né? Vocês 4 e aberto aos convidados aqui, inclusive os ex-alunos que estão aqui. Talvez ano passado a gente não teve esse momento de reflexão, por exemplo, o Enzo está aqui, a Micaela está aqui, para não deixar mentir. Esse tema a gente não discutiu no programa ano passado. Então, esse ano eu quero fazer de vez em quando umas discussões de artigo. Você vai nas aulas, nos congressos, vai vendo o artigo, o cara mostra só uma tabela, como eu mostrei no capítulo, e fala, nossa, pode fazer, mas não te faz pensar direitinho naquilo que pode ou não pode ser feito. Então, de novo, era essa a temática, o conteúdo de hoje, e está aberto aí para as colocações, olha lá, como a Isabel falou. Já existe uma boa literatura sobre o assunto? Meu projeto de mestrado foi sobre esse. Nananana. Então, assim, a verdade é que a literatura não é tão frequente, não, minha cara. Você entendeu, Isabel? Né? Ela não concluiu o mestrado, e a verdade é que não tem, Isabel. Isso é uma literatura crescente. E a maior parte dos artigos nem menciona droga, não menciona dose, só fala o paciente estava com droga vasoativa. Fala que estava com nora e com dobuta, mas não fala qual dosagem. Então você não tem como saber. Critério mínimo, ter uma pressão média acima de 65. Não quer dizer que eu não posso fazer exercício quem tem uma pressão média de 60, uma pressão média de 55, mas você vai ter que ser muito mais cauteloso. Vocês viram que definir exercício nesses casos era fazer alguma coisa na cama, em que o desafio gravitacional é muito menor. É diferente botar o paciente sedestado, em que já é considerado exercício fora do leito, que a gravidade vai puxar o sangue para as pernas. Se não tiver uma capacidade constritora boa, ele vai passar mal. Entenderam? Então, assim, esses são pontos muito, muito importantes para a gente poder discutir. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma angústia? Nós estamos caminhando, é um encontro relativamente rápido para durar 1 hora mesmo. Alguém mais? Meninas aí querem fazer alguma colocação? Fiquem à vontade, senão também eu entendo, né? Ah,
Enzo, Micaele, alguém mais? Quiserem falar alguma coisa, esse é o momento, meus caros. Não? Muito bem. Então era essa a nossa discussão, feita, aberta a todos. Obrigado por acompanhar aí quem veio de convidado. Sempre um prazer separar uma hora para recebê-los. E, minhas caras, semana que vem estamos juntos aí presencialmente. E fiquem bem aí mais uma semana. Tá bom, galera? Até. Bye, bye, Brasil. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus aí. Valeu. Valeu, Enzo. Tamo junto.